Bem, com muito prazer receber no meu canal o Coronel José Vicente. Coronel José Vicente tem uma qualidade que não é simples. Ele é alguém que conhece a prática do que é polícia militar no Brasil, no estado maior em termos de população, com maior participação no PIB, com mais problemas também que é o estado de São Paulo, que tem, numericamente, a maior polícia militar do Brasil e consegue academicamente, o que não é fácil, e tem também a sua reflexão no campo acadêmico, de pensar a polícia militar e a questão de segurança pública num país tão complicado e num estado, em especial de São Paulo, tão difícil, tão complexo como é São Paulo. Coronel, eu gostaria de agradecer muito a gentileza do senhor e, claro, que é uma questão inevitável que seria a primeira questão, que é a questão que o Brasil, muitos nunca tentaram para isso, mas agora nos acontecimentos mais recentes, sobre a questão das polícias militares. Muitos sequer sabem a história das polícias militares, mas apareceu que as polícias militares seriam, entre aspas, não é a minha fala, uma espécie de milícias, entre aspas, claro, a serviço de um projeto golpista bolsonarista que tem até data. O Brasil é um país sui generis, tem data para golpe de Estado que seria 7 de setembro. Eu pergunto ao senhor, não nessa afirmação mais direta, mas as polícias militares das 27 unidades da federação, elas estão insubordinadas mesmo? Elas respondem aos governadores ou há um exagero nesse tipo de afirmação? Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Olha, Vila, primeiro, obrigado pelo convite, né, do seu prestigioso canal aqui. Isso ajuda muito a gente a divulgar nossas ideias para o debate. Confronte, né, quem está nos assistindo com outras análises, outras ideias, para aí tire suas conclusões. Foi construída uma narrativa ao longo dos últimos tempos, aí, digo último tempo, desde que o Bolsonaro assumiu, principalmente. Mas uma narrativa de que as PMs elas têm o seu modo próprio de agir, de reagir, de pensar, e que elas estariam se filiando ao Bolsonaro e cunharam, então, até um tal de bolsonarismo, seria um conjunto de ideias, de práticas, de valores ou coisas do tipo, e que as PMs estariam tornando-se independentes da gestão, do mando, da autoridade dos seus governadores, e, portanto, propensas aí a atender alguma convocação de quebra institucional se viesse do Bolsonaro. Ou seja, as PMs iriam para as ruas apoiar Bolsonaro. Foi construída essa narrativa, e por muita gente boa, inclusive, mas só que não é bem assim essa história. Eu entrei na polícia militar, era garotinho ainda, em 1963. Acho que você não tinha nascido ainda. Não, já tinha nascido, sim. Estamos falando do governo Jânio Quadros, né? Isso, 63, o Santos foi bicampeão mundial, inclusive. Desculpe. Ainda tem essa. Ainda tem essa. Sou Mas santista. eu sou corintiano. Nós nos engalfinhamos muito por aí. Bastante. Mas, então, o que nós temos de realidade disso é que se fantasiou muito essa história. As polícias são muito locais, são muito ligadas aos estados, têm suas realidades. Mesmo a polícia, nas suas cidades, elas têm as suas particularidades. Não existe uma possibilidade de um chamado nacional. Não existe essa figura carismática tão poderosa, capaz de fazer isso. Nós falamos do Jânio Quadros, mas vieram todos os outros, os governantes que apareceram obrigatoriamente aí, sem votos, do governo militar, e todos que foram votados ali para frente, e todos que estão aí vão sair, virão outros, etc. O fato é que as polícias elas têm história, inclusive, né, Vila? Você é um professor dessa área, você sabe que a polícia de São Paulo tem 190 anos. Então, elas têm hábitos que se traduzem aí em normas escritas, não escritas, que formam a cultura da organização. Elas são muito poderosas, são firmes, e é um fenômeno internacional. Visitei polícia de vários países e os estudos que tem sobre a cultura organizacional mostram que poucos organismos públicos têm uma cultura tão sólida como as polícias do mundo. Você não vai encontrar isso entre médicos, entre professores. Claro que tem valores comuns, pretensões comuns, ambições comuns, mas no conjunto de valores organizacionais, nada é parecido com as polícias, principalmente as PMs, né, em relação aos seus colegas da Polícia Civil, porque esse é um tipo de intensificação de vida organizacional diferente. Um policial aqui em São Paulo, já foi mencionado aqui essa questão, ele é formado em 2 anos
É um curso de tecnólogo de segurança. Normalmente, os estados formam em 6 meses. A Polícia Civil estava formando policiais recentemente em 2 meses. Há uma diferença grande no apego organizacional dessas formas diferentes de preparo, né? Mas, respondendo mais diretamente à sua pergunta, eu não vejo essa possibilidade de que policiais se desgarrem dos seus governadores para uma pauta política nacional. Nós tivemos greves entre 2008 e 2018. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul contabilizou 715 greves de polícias. E é uma coisa muito ruim, porque deixa a população desamparada, uma greve de polícia. Mas, dessas 715, apenas 52 foram de PM, 7% do total. 93% foram greves feitas pelas polícias civis e polícias federais, né? Então, há um apego um pouco maior, aliás, bem maior, das polícias militares em relação às suas obrigações funcionais para com a população. Então, imaginar que um governo possa influenciar a conduta desses policiais é uma coisa. Ter simpatia por um governante é outra coisa. Porque eu não lembro, nesses 58 anos de estrada, ligado diretamente ou indiretamente à vida das polícias, de um presidente que tenha passado tanta mão na cabeça, nas costas, tapinha dos policiais, como o Bolsonaro vem fazendo. Eu lembro que o ano passado, uma guarnição da PM de 4 policiais acabou tendo um problema na abordagem do indivíduo. Esse cara matou 3 dos 4 policiais. O Bolsonaro estava passando por aqui e foi dar um abraço na viúva, que estava tendo um bebê durante o velório do seu marido. Então, esses gestos acabam, naturalmente, encantando o Bolsonaro. Daí, o fato de o pessoal passar aquelas mensagenzinhas engraçadinhas, inclusive, do WhatsApp, e achar que o pessoal vai morrer por Bolsonaro, não é bem assim. Essas greves que as PMs se envolveram foram greves de problemas de ordem coletiva. Todo mundo sofrendo as más condições de trabalho, os salários absolutamente inadequados para a responsabilidade que eles têm. Então, há uma simpatia? Sim, essa é inevitável. Isso significa que os policiais vão para a rua no 7 de setembro e agora nós vamos fechar o Supremo, vamos mandar embora. Não vai acontecer nada disso, evidentemente. O Serviço de Inteligência, eu fiz minhas consultas até para a nossa conversa de hoje, eu sou professor do Centro de Estudo de Segurança da Polícia Militar, onde são feitos pós-graduação das chefias da polícia, e o serviço de inteligência ele é muito, muito bom aqui no Estado. O pessoal está muito tranquilo em relação tanto ao comportamento dos PMs, quanto àquilo que vai acontecer no dia 7 de setembro. Então, quem quiser ir, que vá, né? Vai ser, a polícia vai garantir a segurança que quiser estar lá para o seu direito de reunião. Deixa eu perguntar para o senhor, justamente sobre essa questão. Eu vi um coronel da reserva, ex-comandante da Roda, fazendo postagens e declarações bastante agressivas em relação às autoridades constituídas e fazendo até uma interpretação sui generis da Constituição brasileira, dizendo que a intervenção militar seria para garantir a democracia e a Constituição. Provavelmente ele não tem uma boa interpretação de texto, até primária do ensino fundamental 1, que explica o que é o artigo 142. Mas esse senhor está de pijama, está na reserva, mas deve influenciar, creio, alguns ativos. O pior, coronel, é um coronel da ativa, com comando importante de milhares de soldados na região de Sorocaba, importante para quem não nos acompanha, que não é de São Paulo, uma região do interior muito importante, que fez também considerações agressivas e deselegantes e algumas vezes criminosas a autoridades constituídas, isso estando na ativa, inclusive não só em relação ao governo do Estado, como aos poderes constituídos, e foi inclusive retirado do cargo. Então, esse segundo senhor, pode ser que ele tenha boas intenções, mas não foi muito feliz na postagem, é algo que faz com que quem acompanha a conjuntura política como eu fique bastante preocupado. Então, o senhor acha que um coronel da reserva, tudo bem, apesar que o regulamento, para mim, tem de se aplicar à reserva e à da ativa, assim como do Exército e das Forças Armadas em geral, né? Mas, em relação a esse senhor
da coronel que está em atividade. O senhor não acha que significa que a politização está chegando a um ponto nas polícias militares? Eu estou falando de São Paulo, que é a mais importante e que tem uma história provavelmente mais longa que as outras. E que na Primeira República, a Força Pública de São Paulo tinha um poder de fogo, em certo momento, maior que o brasileiro. Então, nós temos uma longa história aqui em São Paulo. O senhor não acha que é preocupante ou eu estou exagerando? É um pouco exagerado só. Não tem problema. Não, é pelo seguinte, deixa eu só fazer um comentário breve. Primeiro, o coronel aposentado como eu, né, se eu fizer uma convocação aqui, eu não vou conseguir 2 PMs para ir atrás da minha convocação. Se foi da rota, se foi de onde quer que seja, o coronel da reserva não apita nada. O pessoal está aproveitando um momento político, ganhou repercussão, quem sabe possa até se candidatar à eleição, tem muita mosca azul voando por aí. Mas, especificamente em relação ao coronel Alexandre, ele tem um histórico de excelente oficial na PM. Eu consultei várias pessoas, ele comandou um batalhão importante junto à universidade aqui da USP, aqui de São Paulo, sempre foi muito inovador, realizador, disciplinado, um sujeito produtivo, estava fazendo um excelente comando lá em Sorocaba. Ele, inclusive, tem 5.000 comandados, mas são pessoas que ele não vê, que não o veem também. Ele faz um comando estratégico, indireto, é uma função praticamente de um general. Os comandantes do batalhão têm um contato mais direto com a tropa, mas essa não é a questão. Ele fez essa manifestação absolutamente imprópria, indevida, inadequada. Ele julgou que não teria tanto problema que ele estava usando o canal privado do Facebook. E que lá ele estava fazendo a manifestação de apoio, uma pessoa que ele gosta, acha correto, etc., etc., e colocou. Só que a repercussão que deu, não só a repercussão do afastamento dele pelo governo do Estado, mas a própria Polícia Militar foi para o pelourinho nessa história aí. Estão batendo de todo quanto é jeito, como se fosse uma organização sem comando, com a tropa aí fazendo o que bem entende, e não é bem assim. É uma das melhores polícias do mundo, e eu conheço muitas polícias, e ela vem se esmerando, porque os resultados estão aí. As cidades médias do estado de São Paulo estão com o mesmo padrão, apesar de todas as mazelas brasileiras, inclusive da legislação, você conhece bem, Vida, nossas cidades estão no mesmo padrão de cidades médias americanas. Na cidade de Chicago, ela tem 5 vezes mais violência do que a cidade de São Paulo. A gente sabe disso. Detroit tem 10 vezes mais. Mas o fato é que o coronel ele fez essa posição, ela não caiu bem, evidentemente. É um ato absolutamente impróprio, porque o subordinado dele pode pensar diferente politicamente. E esse é o problema da política aí entrando pelos quartéis. Ele é a favor do Bolsonaro, mas pode ter um tenente ou um sargento ou um monte de soldado contra o Bolsonaro. E daí, esse campo, ninguém tem razão. E cria-se os conflitos inevitáveis de política. Por isso que a política tem as suas arenas apropriadas de debate. E não é, obviamente, dentro das estruturas policiais, principalmente aquelas mais disciplinadas, que são as polícias militarizadas. E ele percebeu o erro, todo mundo percebeu, ele está sendo punido para isso, está sendo indiciado um inquérito policial militar para apurar possível cometimento até de crime militar. Os crimes militares são muito severos e as PMs estão sujeitas, assim como os militares das Forças Armadas, a esse código. É um velho código que prevê até pena de morte, não, em tempos de guerra, obviamente, mas essa é uma realidade. Mas o que acontece? Esse é um caso isolado? Sim. É um lobo solitário, que saiu à noite uivando aí, fez a sua ação imprópria, deu uma escorregada, um grande oficial, todos que eu conheço, não conheço diretamente, tive um contato por telefone há um tempo atrás, mas é corretíssimo. Ele deu uma pisada na bola, como se diz. Mas isso, em termos institucional, a pisada da bola é uma coisa muito pesada, né? Ele está sendo punido, e é um exemplo para reforçar aquilo que não pode. Oficial ou praça ativa não pode fazer manifestação de cunho político. A política não pode entrar. Ela está havendo uma politização? Existe essa narrativa. Está havendo uma politização, afinal de contas, tem muitos políticos das Forças Armadas e também das PM nas câmaras estaduais, no Congresso Nacional. Não.
Nenhum estado tem mais representações de PMs políticos, tanto na nossa Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. Nós tínhamos até um senador, o Major Olímpico, que acabou falecendo com a Covid. Mas, mesmo assim, não existe a politização. Porque o dia a dia, Vila, você vai de convívio do policial, é um dia pesado. O policial entra, nós tivemos esse calorão de 30 graus, ele coloca um colete de proteção, aquele colete é pesado, esquenta. Ele fica 12 horas com esse colete e um revólver de mais de 700 gramas pendurado ali na cintura. E resolveram problemas de conflitos da sociedade, do seu dia a dia, os perigos. Então, não há tempo nesse trabalho, tem que chegar em casa, descansar, aproveitar a hora de folga para fazer um bico, trabalhar um trabalhinho de fora para compensar o baixo salário. Não dá tempo para esse profissional ficar pensando em fazer uma estrepulia política. Não, deixa eu colocar o senhor realmente em relação ao Coronel Alexandre. No noticiário, ao longo do tempo, eu já tinha visto algumas notícias do coronel e sempre positivas, né? Por isso que me causou profunda estranheza essa declaração, e aí é difícil separar o oficial do cidadão, né? Porque ele, ao falar, não é o senhor Alexandre, ele acaba sendo o coronel Alexandre, é uma coisa complicada. Mas se esse retrato que o senhor está apresentando da Polícia de São Paulo especial, pode não ser, creio, o retrato das polícias militares no resto do Brasil. E por quê? Porque em São Paulo nós não tivemos, mas tivemos em vários estados do Brasil manifestações sindicais. E aí não dá, né? Greve de policial militar agir como sindicato, isso é intolerável e inconstitucional. Em momentos de muita tensão. Um exemplo, entre tantos, o caso do Ceará. E o episódio em particular lá da cidade de Sobral, que levou, inclusive, a ser ferido, a bala, o senador Ciro Gomes. Eu pergunto ao senhor, esse retrato que o senhor está dando, que eu creio que de São Paulo, e os dados que o senhor mostra realmente são corretos em termos da diminuição da violência, tal, e isso é perceptível. E eu digo porque todas as vezes que eu precisei da Polícia Militar, e eu moro há muitos anos em São Paulo, eu sempre fui bem atendido, tal, nunca tive problemas. Eu acho que é um exemplo. Agora, no resto do Brasil, isso se repete? No caso do Nordeste, tivemos episódios na Bahia, daquele soldado, episódio muito triste que levou ao suicídio, tem o episódio do Ceará, tem episódios que ocorreram no Rio Grande do Norte. Em suma, são cenários bastante preocupantes. Então, o que eu pergunto para o senhor, extrapolando, saindo de São Paulo, olhando especialmente, mas não só, a região Nordeste, não causa preocupação essas manifestações sindicais? Causa sim. É muito diferente, Vila, a manifestação, digamos, de caráter sindical e a manifestação de caráter tipicamente político. Porque quando nós falamos da manifestação sindical, ela é péssima. Evidentemente, as condutas que você narrou aí no Ceará são absolutamente reprováveis, são criminosas, na verdade. E esses policiais que participaram, pelo menos uma parte deles, acabou sendo indiciada em crimes gravíssimos do Código Penal Militar. O que não tem sentido é que muitas dessas greves elas acabaram tendo as suas lideranças sendo perdoadas por decreto aí né, uma lei feita às pressas no Congresso. A Dilma acabou anistiando um monte, o governo do Espírito Santo anistiou uma greve horrorosa que aconteceu em 2017, que promoveu uma matança monumental com a paralisação da polícia. O fato é que nós tivemos, como mencionei aqui, 92,5% das greves foram de polícias civis e polícias federais. Mas, quando elas param, ninguém percebe muito, porque sente a falta da polícia na rua. Os bandidos percebem a falta e gostam muito e vão à forra quando a polícia some das ruas. E a população fica à mercê da barbárie, como se diz. É uma coisa impressionante a polícia quando para. Ela tem uma importância monumental. Eu tenho um registro de setembro de 1969, a polícia de Montreal parou um único dia. O Canadá é aquele estado que dá a impressão que nem precisa de polícia, né? Tudo arrumadinho, certinho, população pequena, metade da população de São Paulo, estado, país rico, tem muita neve, muito frio, não dá para ter gente morando na rua. Pois é, nesse único dia, quebraram, fizeram vandalismo em mais de 100 estabelecimentos comerciais. A prefeitura gastou 40 caminhões só para recolher vidro das ruas. Assaltaram 6 bancos, 20 incêndios criminosos, mataram um policial.
porque a polícia de Montreal saiu da rua um dia. Agora, quando acontece isso no Brasil, o pau come, evidentemente, e não pode sair. Nós temos uma diferença muito grande em termos de qualidade de PMs. Não é tudo igual no Brasil, você tem razão na sua colocação, Lira. Nós temos estados que têm uma tradição de qualidade, de gestão, de formação das suas polícias, o caso de São Paulo, é o caso de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Esse estado do Sul, uma parte aqui do Sudeste, nós estamos com São Paulo e Minas Gerais, porque o Espírito Santo e o Rio de Janeiro ainda estão devendo muito a lição de casa para fazer. O Distrito Federal é uma polícia enorme, que um soldado ganha igual um capitão aqui de São Paulo. Eles têm mais estrutura em termos de salário e condições. Mesmo assim, tem suas precariedades, até porque o índice de violência é 3 vezes maior de São Paulo. Mas nós temos precariedades muito grandes no Nordeste, de maneira geral. Melhora um pouquinho, daqui a pouco despenca. O Ceará teve essa crise gravíssima, inclusive, em parte pela culpa do gestor, do secretário, do delegado federal, que fez e insuflou a polícia lá, acabou tendo um desgaste que levou a essa situação. O fato é que os governadores, eu tenho dito aqui, em vários lugares, na verdade, eles precisam cuidar melhor da gestão das suas polícias. Porque as polícias civis fizeram 92% das greves, elas ganham 50% a mais do que os seus colegas da PM. Um trabalho menos difícil, de certa forma, que o trabalho de rua que os policiais têm. Então, esse painel aí, nós precisamos hoje de um cuidado um pouco mais do governo federal, que ensaia, de vários governos, participei de um deles, inclusive, o que o governo central poderia fazer para acudir à melhoria dessas polícias, para que elas não precisem se rebelar. E os estados também estão precisando fazer suas lições de casa, em termos da governança dos governadores. Ou seja, o que eles precisam fazer para cuidar da organização, do treinamento, do preparo, da gestão, da motivação desses policiais, para que atendam bem às demandas que a sociedade tem e que eles não faltem um único dia, como aconteceu em alguns casos. Porque nada assegura que não volte a acontecer essas paralisações mortais que as PMs eventualmente fazem. A única polícia do Brasil que não fez greve foi a PM de São Paulo. Eu acho que eu perguntaria para o senhor, antes de aprofundar essa questão, queria fazer um parênteses. O senhor é favorável, que é uma discussão que em certo momento foi feita no Brasil e depois parou. O senhor é a favor da fusão da Polícia Militar com a Polícia Civil? Eu digo isso só para quem nos acompanha, Coronel, desculpe, que é um fenômeno, se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija, brasileiro, porque em outros países há uma fusão desse tipo de trabalho. O senhor é favorável ou é contrário? Isso é viável também? O ideal seria um arranjo que melhorasse substancialmente a produção de prevenção desse aparato policial. E você tem razão. As pessoas que nos acompanham, que estão aqui no canal do professor Vila, elas precisam entender que no mundo todo você tem uma polícia só. Em Nova York, uma polícia só cuidando da Inglaterra. Né? São várias polícias regionais, na verdade, da Inglaterra. Mas o sujeito entra na polícia e daqui a pouco, dependendo do talento dele, ele vai fazer o trabalho de investigação. Não são duas metades. Na verdade, nos Estados Unidos, o padrão é 85% policiais uniformizados e 15% de investigação. A investigação faz um complemento ao trabalho da polícia, que é fundamentalmente a polícia uniformizada, ostensiva, como se diz. Porque a polícia de investigação, ela está no prejuízo, porque ela opera depois que o crime já aconteceu. E a polícia tem que fazer um trabalho para que ele não aconteça. Vai acontecer alguma coisa, tem que ser feita. Lá vai a Polícia Civil. No Brasil, ao invés de ter uma estrutura como essa, historicamente se criou duas grandes organizações, uma gigantesca é a PM, uma menorzinha que é a Polícia Civil em cada estado e Distrito Federal. Isso existe em alguns países, existe uma série de arranjos. A Polícia Civil, na França, nós temos duas polícias que atuam em territórios diferentes, mas onde elas atuam, elas fazem o policiamento uniformizado e fazem investigação. A Gendarmerie, uma polícia que tem 100 mil policiais, um pouquinho maior que a PM de São Paulo, mas ela atua nas estradas, atua nas fronteiras, atua nas pequenas cidades, com menos de 10 mil habitantes. E a Polícia Nacional Francesa
que eu conheci lá, um momento que estive na França, ela atua nas grandes cidades, na capital, etc. Na Itália, Itália é uma confusão de polícia, como tudo na Itália, mas eles têm uma polícia militarizada, que são os carabinieri, tem até generais. Na Espanha, tem duas polícias, tem uma polícia chamada Polícia Civil, que é militar até o osso, tem até 3 generais. Mas, no Brasil, nós temos essa mais uma das tantas jabuticabas aqui, né? E é o caso de termos essas duas polícias. Mas o problema é que, tudo bem, seria bom ter uma polícia única, só que o momento de se fazer isso, o desgaste de se fazer isso, é que acaba pesando muito e se ficar empurrando com a barriga essa ideia, viu, Vila? Nós podemos pensar aqui um modelo meio parecido com o Chile, em que a PM continuaria fazendo o seu trabalho, mas ela assumiria as delegacias, por exemplo, de bairros e de cidades, para tocar o dia a dia desses pequenos crimes que atormentam a vida da sociedade. A sociedade não é atormentada pelos grandes, contrariamente ao que parece. Tá? E a Polícia Civil poderia cuidar do crime organizado, dos crimes mais violentos, do tráfico de entorpecentes, dos homicídios, tá? Alguns crimes contra algumas áreas, como o governo, finanças, etc., mas faria especificamente um trabalho mais dirigido para esses crimes diferenciados e deixaria a PM cuidar do resto, mas fazendo uma parte de investigação também. Seria um formato, porque agora, simplesmente fazer uma nova polícia, o tumulto ia ser tão grande que não compensaria o esforço feito. Ia sair dessa fricção mais calor do que luz, né? Mas é um debate, né, Coronel, importantíssimo, precisa ser travado no Brasil, né? Precisa sim, precisa sim. É uma discussão séria. Eu lembro que, em certo momento, lá no Rio de Janeiro, o Leonel Brizola quis colocar essa questão, acabou criando 2 secretarias em certa época, Polícia Civil, Polícia Militar, mas no Rio a situação também, nós sabemos, não é das melhores, né? Para tentar buscar uma ideia lá no futuro, que acabou não ocorrendo, né, de difusão das polícias, mas é uma discussão importante. Mas eu queria encerrar essa conversa com o senhor voltando à questão política. Eu acho que realmente nós não deveríamos, numa discussão com Polícia Militar, falar de política, porque Polícia Militar não é partido. Porém, se hoje, sob Forças Armadas, a gente fica dizendo se tem partido militar, nós demos um grande salto para trás. Isso era coisa dos anos 70, início dos anos 80, não de 2021, mas a gente, não, infelizmente, chegamos a esse ponto que nós estamos vivendo. Então, olhando para o dia 7, mas não para o dia 7 como uma data mágica, até o número 7, né? Alguns falam em segunda independência, eu acho isso fantástico. É um desconhecimento histórico incrível, no mínimo. Mas pensando o seguinte, então, o senhor falou de São Paulo, mas eu queria que o senhor, por favor, extrapolasse, visse as 27 unidades dos 26 estados e o Distrito Federal. A questão da possibilidade, e eu vi alguns governadores preocupados, nesses estados, especialmente no Nordeste, muito preocupados. Sinal que eles estão vivendo, acho que uma situação de difícil controle, até pela questão sindical, que eu acho isso um horror, né? É possível, então, afirmar ou ter tranquilidade de que as PMs não se envolverão num suposto, num possível, num eventual, estamos num terreno condicional, conflito político que envolva o presidente da República e as instituições, para ser bem, assim, bem generalizante, Coronel? Olha, Vila, não é impossível, mas eu diria que o risco é próximo de zero de termos problemas sérios em qualquer dos estados do Brasil. Esse risco sai um pouco mais para cima do zero por causa de problemas de gestão das polícias que tem nos estados. Eu vejo alguns governadores do Nordeste fazendo ameaça às suas polícias. Isso não é bom. Os governadores têm que dialogar com suas polícias e mostrar a sua autoridade, sua fonte de autoridade, que ela será exercida. Mas isso se faz no dia a dia, não se faz com ameaças esporádicas. Isso é ruim, né? E, alguns governos estão com pautas aí mal resolvidas de questões corporativas, como pura e simplesmente salários. Tá? É um problema sério. Mas existem questões do ambiente de trabalho das polícias que está bastante precário. Isso deve acontecer na Bahia, no Ceará, alguns estados do Nordeste que eu conheço bem. Mas, em termos de geral, a cultura das polícias militares era muito similar nos estados.
há um apego muito forte à disciplina. A disciplina militar tem uma vantagem nesse sentido, né, para dentro das PMs. Muita gente critica o militarismo das PMs, mas a disciplina ela tem uma carga muito sólida e positiva até em termos da conduta dos seus policiais. Isso permite garantir que eles vão obedecer, o soldado vai obedecer o sargento obedecer o tenente, essa tal da cadeia hierárquica, e é uma disciplina funcionando, azeitando essa máquina das PMs. Isso tem um poder muito grande de prevenção de desordem. Aconteceu esporadicamente na greve do Ceará, aconteceu porque houve descuido, principalmente da gestão dos oficiais e do governador. Essas crises acontecem porque, na hora de cuidar dessa máquina corporativa das polícias, aconteceu falha. Não é o capitão, que é deputado federal, que foi candidato aí ao governo e à prefeitura de Fortaleza, o responsável por isso. Quando abre mão da sua liderança e cuidar das demandas internas dos seus policiais, eu fui verificar, por exemplo, um instituto aqui de São Paulo, o Instituto Sou da Paz, se propôs a fazer um trabalho no Rio de Janeiro para cuidar das escalas de serviço. Aqui em São Paulo, o policial trabalha 12 horas e folga 40. O Rio de Janeiro tinha mais de 30 escalas de serviço. Isso é balbúrdia absoluta, né? Então, é necessário botar ordem na casa. Quando há ordem na casa, a disciplina ajuda a fazer o resto. Se não for a disciplina boçal de impor, naturalmente, satisfações, fazer o policial engolir as suas demandas. Mas, em resumo, a disciplina é um poderoso antídoto para esse suposto mal-estar ou desapego à ordem pública que os policiais poderiam demonstrar no 7 de setembro. Esses policiais vacinados, alguns com uma dose, alguns com 2 doses, eles irão garantir no 7 de setembro com raros problemas na minha previsão do tempo aqui, Vira. Queria agradecer muito aí o Coronel José Vicente, a gentileza de ter atendido o meu convite. Eu acho que o Coronel apresentou as questões pela sua experiência lá na vida, no dia a dia, no cotidiano da Polícia Militar, né, e por longo período, né, e depois na reflexão acadêmica, de pensar, de visitar as polícias militares do Brasil, de ver o que acontece no mundo, né, e buscar um outro tipo de olhar, né, que é sempre, claro, mediado pela experiência prática de décadas na Polícia Militar. Eu acho que essa reflexão ajuda, acho que nós precisamos ter uma relação, na falta de uma melhor expressão, civilizada para discutir segurança pública, seriamente, Sem discutir dúvida. a PM, discutir polícia civil, né? Precisamos sair muitas vezes, dessa coisa mais baixa dos programas policiais, que tentam resolver um problema estrutural num diálogo, numa reportagem, como se fosse possível uma questão que é estrutural e que muitas vezes não é da polícia, na maior parte das vezes é da sociedade, né? Em que a polícia não Exatamente. tem condições de resolver questões de estrutura econômica, social, questões familiares, isso transcende a ação da polícia. Então, eu queria agradecer muito, e já de antemão, mais à frente, num momento um pouco mais tranquilo, uma hora nós vamos ter tranquilidade, de poder voltar a discutir com o senhor essas questões mesmo de segurança pública em geral, não afeitas a um acontecimento, não sei, espero que tudo ocorra bem no dia 7, mas que não ocorra nenhum tipo de incidente, para discutir mais, que eu acho importantíssima a questão da segurança pública no Brasil. Então, Coronel, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar com você, o pessoal que segue você no seu canal aí, Vira. Um grande abraço a todos. Valeu, Coronel. Obrigado.